Beleza? Vamos na sequência aqui, ó. Terminamos na aula passada sobre a moralidade, falei do conceito, da distinção entre a moralidade pública e a moralidade privada, servidor, né, o Jefferson, que estava fazendo amor, e a súmula vinculante número 13. Já resolvemos. Vem na sequência. Depois, agora as questões. Olha só o Ministério Público do Estado de Goiás. Considerando que a prática de nepotismo caracteriza violação aos princípios da administração pública, todos são violados objetivamente, quem sofre mais é a moralidade. De acordo com o entendimento do STF, configura a situação de nepotismo. Aqui era banca própria, tá? Por isso que eu não coloquei nada, porque era banca própria. O governador do estado nomear seu irmão como secretário de Estado da Saúde, pois se trata de cargo de natureza política. Isso aqui está certo, não ofendeu a moralidade. E perceba, ele quer, de acordo com o entendimento do STF, configura a situação de nepotismo. Essa aqui não configura nepotismo, porque a súmula vinculante 13 não se aplica aos agentes políticos. Secretário de Estado é cargo ocupado por agente político. O prefeito municipal nomear seu primo. Ah, ele pode nomear o primo para que ele quiser, para qualquer coisa, até para aspone, né? Eu não posso conceituar o que é aspone, mas você já sabe. Se não sabe, põe no Google lá, tá bom? Primo é quarto grau, pode fazer o que você quiser com teu primo, não tem problema. Pode até casar entre primos, né? Pode. O presidente da Câmara Municipal nomear seu concunhado. Se cunhado dizem que já não é lá boa coisa, concunhado, amigo, não é mais nada. Parecendo minha avó acha que todo mundo é parente. Não é. Nós temos uma limitação e a súmula vinculante fala até terceiro grau. Concunhado não é parente. Esquece. Prefeito municipal nomear sua mulher para o cargo em comissão de direção, né? Não pode. A mulher do prefeito não pode ser diretora, assessora ou chefe no seu governo. Cargo em comissão é só para isso. Diretor, assessor ou chefe. Tá fora. O prefeito municipal não pode nomear sua mulher para o cargo em comissão de direção. Marca a letra D, tá? Porque é a que ofende a posição do STF. Gabarito D de dado. CESP, AGU, julgue com certo ou errado. Considere que Platão, governador do Estado da Federação, que bom seja um bom governador, né? Tenha nomeado seu irmão, aqui eles mudaram a história, o Aristóteles. Aristóteles não é mais discípulo, agora é irmão. Que possui formação superior na área de engenharia para o cargo de secretário de Estado de Obras, pressupondo-se que Aristóteles atenda a todos os requisitos legais para a referida nomeação, conclui-se que esta não vai de encontro ao posicionamento adotado em recente julgado do STF. Não vai de encontro. E não vai mesmo. Por quê? Em que pese seja irmão, ele é secretário de Estado. Ele está ocupando uma pasta do governo. Não tem problema. Está correta. Aí você fala, Barbieri, se ele fosse cargo em comissão? Aí sim, ofenderia o julgado do Supremo, a posição do Supremo, ofenderia a Constituição, ofenderia a moralidade. Ó, princípio da publicidade. Beleza. Quando falamos da publicidade, a publicidade é uma regra. Só que tudo nessa vida tem regra porque tem exceção. A regra existe para ter a exceção. Sabe disso? Pensa comigo. A publicidade é uma regra. É uma regra do Estado e de tudo aquilo que está no contexto de Estado. É uma compreensão lato sensu do Estado. Ótimo. Essa regra deve ser cumprida sempre. Mas existem 3 exceções. Cuidado, né? Muita gente fala não, são só 2. Não. 3 exceções e exceções constitucionais. Primeira exceção, segurança do Estado. Quando envolver a segurança do Estado, a própria Constituição autoriza a restringir, a frear a publicidade. Por quê? Exemplo, na Amazônia existem pontos que são chamados pontos escuros, pontos cegos, ou seja, aquele ponto em que não tem radar. Imagina, vamos lançar uma licitação e divulgamos. Olha, conforme latitude tal, longitude tal, esse ponto não há cobertura de radar. Por isso, precisamos, então, melhorar a infraestrutura, razão pela qual lançamos o edital. Aí essa licitação demora, contrabandista está feliz da vida, pode voar tranquilo. Então, envolvendo segurança do Estado, eu posso restringir a publicidade a tal ponto de não divulgar. Posso. O ponto cego, e temos diversos no território, não devem ser divulgados. Segunda exceção. A primeira é a segurança do Estado. A segunda exceção é a segurança da sociedade.
Você fala, como assim? Quem é que mais passeou, né, há poucos anos aí? Lembra? Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar rodou o país. Era quase aquele quadro do Fantástico. Me leva que eu vou, só faltou colocar o Fernandinho Beiramar lá. Ele foi para o norte, ele foi para o centro-oeste, ele foi e ficou na beira-mar de Florianópolis, lá na carceragem da Polícia Federal. Foi depois para o Paraná, passeou, conheceu o Brasil de norte a sul. Lindo. Lhe pergunto, seria razoável divulgar o horário que Fernandinho Beiramar sairá da carceragem? Quantos homens farão a sua segurança? Se o transporte será por terra, ar ou mar? Não, não tem cabimento. Porque aqui envolve ao mesmo tempo uma segurança do Estado e uma segurança da própria sociedade. Então, Fernandinho Beiramar estava sempre às escuras, não é? Ninguém sabia quando, como ia ser transportado, mas deu tudo certo até então. E qual que é a terceira exceção? Olha, não sei se você recorda, mas na época da faculdade, você tinha que assistir uma cacetada de audiências, fazer relatório, né? Inferno na Terra. Você não conseguia assistir às audiências das varas de família, por uma razão simples. Lá, entre a publicidade e a intimidade, a privacidade das partes, eu prepondero essa em detrimento daquela. Prepondera a privacidade, prepondera a intimidade das partes, aquilo que diz respeito somente às partes e a mais ninguém. Você não imagina, né? Eu sou de Apucarana, interior do Paraná, deve ter lá uns 150 mil habitantes. Todo mundo cuida da vida de todo mundo, um espetáculo. Imagina aquelas vovozinhas que já não tem muito o que fazer, aposentadas, vão ficar fazendo crochê, sentadas ali no banco acompanhando a audiência, para saber quem que é corno, quem que trai quem que não é filho de quem, quanto paga de pensão. Não, isso é intimidade, isso é privacidade das partes. São as três exceções. Segurança do Estado, segurança da sociedade, intimidade e privacidade das partes são as exceções à regra da publicidade. Por isso que as afirmativas da CESP, a CESP adora essa afirmativa, dizendo que publicidade é absoluta, não é verdadeira, tá bom? Depois os efeitos. Olha, nós temos de forma bem tranquila 3 efeitos e estes que você precisa saber para a sua prova. Primeiro efeito. Publicou uma decisão. Barbieri, publicou uma decisão, o que acontece? Fácil, né? Publicou uma decisão, automaticamente, o primeiro efeito é inicia a contagem do prazo. Publicou uma decisão? Publicou. Deu start para contar o prazo. Pronto. Você fala, fácil assim? É fácil assim. Publicou a decisão, primeiro efeito, iniciou a contagem do prazo. Vai recorrer, vai impugnar, sei lá o que você vai fazer. Mas a publicidade gera o início da contagem do prazo. Segundo efeito. Bom, essa é a autoexplicativa, né? Segundo efeito. Controle do ato. E tem um exemplo clássico, caso concreto. No ano passado, o chefe lá, o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, lançou a compra de não sei quantas centenas de capas de chuva. E disse que cada capa de chuva custaria, né, a miséria de R$400. Você fala, nossa senhora, essa capa de chuva deve até voar. E ele ainda justificou. Ora, os policiais da corporação precisam dessa proteção. Vão ficar gripados, vão ficar doentes, ninguém merece trabalhar na chuva. Ótimo, tranquilo. Mas para que ele queria a capa de chuva? Para 2 eventos fundamentais no nosso país. Copa das Confederações, Copa do Mundo. Aí você fala, tá, beleza. Mas no Distrito Federal? Copa das Confederações e Copa do Mundo, junho e julho. Isso. Nos meses de junho ou julho, já morei em Brasília, quando era assessor no STJ, meu amigo, é mais fácil chover no deserto do Saara do que em Brasólia. Não vai chover. Para que você quer capa de chuva para junho e julho? Só para ficar olhando. E mais, que capa de chuva é essa que custa R$400? O fio é de ouro? Opa, publicou a compra, controle de legalidade. Tchau, tchau, amigo. Isso não é razoável, isso não é lícito, não é legítimo e não é nem moral. Por quê? O segundo efeito da publicidade é permitir o controle do ato. Claro, lembra quando nós tivemos lá no Senado Federal, tivemos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná atos secretos? Claro, maracutaia, porque quando divulga, faz o controle imediato. A imprensa, a sociedade está controlando. É o segundo efeito da publicidade.
Primeiro, inicia a contagem do prazo. Segundo, faz o quê? Controle de legalidade do ato, controle do ato. Terceiro efeito, largue tudo agora, só preste atenção e visualiza a cena, tá? Linda essa cena. Você faz a prova, vai bem, sai confiante. Pega a gabarito extraoficial, detonou. Fala ótimo, não canta vitória, tem gente invejosa, fica quietinho, pianinho ali. De repente, você digita seu nome no site oficial, tem lá Diário Oficial, Diário da Justiça Eletrônico. Digita seu nome, saiu a sua nomeação, né? Gritaria, alegria, marca churrasco, cachaça, aquela beleza. Chora aqui igual criança, né? Perfeito. Quando saiu a sua nomeação, depois que você sairá do porre e tudo aquilo, né? Você vai exigir o quê? Tomar posse. Claro. Então, qual é o terceiro efeito da publicidade? Exigibilidade da conduta. Assim que o ato foi praticado, assim que foi divulgado, você exige aquela prática. Saiu a sua nomeação, se Deus quiser há de sair, e em breve, você exige a sua posse. Saiu a sua promoção, você exige a promoção. É assim que funciona. Então, quais são os três efeitos da publicidade? Inicia a contagem do prazo, já sabe. Permite o controle do ato, ok, fácil. E por fim, o terceiro efeito clássico, qual é? Exigibilidade da conduta. Pronto. Já sabe que publicidade é regra, eu tenho 3 exceções. Exceções constitucionais. Agora, olha aqui. A publicidade é elemento / requisito, porque são sinônimos, ou atributo / característica do ato administrativo? Em outras palavras, assim que nós terminarmos o ponto dos princípios, nós vamos começar atos administrativos. Eu quero que você me diga, a publicidade ela forma o ato administrativo? Porque se ela formar, ela tem que ser elemento ou requisito. Você fala, não forma não, Barbieri. Ok, certinho. A publicidade, então, é característica desse ato administrativo? É o chamado atributo do ato administrativo? Você fala que eu saiba, não. Correto? Então, a publicidade nem é elemento ou requisito, nem atributo ou característica. Perfeito. Aí você fala, ótimo. Só que se eu tiver numa prova oral e o examinador saiba, né? Examinador, banco examinadora não é de Deus. E ele perguntar, o que é a publicidade em relação ao ato administrativo? Ou seja, ele quer a resposta objetiva. A publicidade é aquilo que nós chamamos de condição de eficácia do ato administrativo. Anote isso. Publicidade é a condição de eficácia do ato administrativo. Alguém vai saber que você foi aprovado no concurso antes que você. Ele está com a lista dos aprovados na mão. Alguém vai ter aquela lista e vai ser responsável por publicar, né? O ato existe? Existe, está ali. Ele é válido? Ele cumpre com todos os requisitos da lei? Perfeitamente. Mas já produziu efeitos? Não. É a publicidade que dá a condição de eficácia para o ato. Se você deseja que aquele ato produza todos os efeitos dos quais eu espero do ato, ótimo, publique. Só isso. Fácil. Viu como é tranquilo? Então a publicidade ela é condição de eficácia do ato administrativo. O ato administrativo somente produzirá seus efeitos quando publicado. Ele existe? Existe. É válido? É válido. Não tem publicação ainda. Ele está esperando. Está lá ansioso para produzir efeitos. Quando ele foi publicado, deu o start, produz todos os efeitos. Então lembra, publicidade é condição de eficácia do ato administrativo. Bacana? Joia? Na nossa próxima aula eu continuo. Um grande abraço e até lá.